Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Filme de terror na vida real. Para contextualizar minha história, eu estava fazendo uma noite do pijama na casa da minha melhor amiga no verão de 2019, como sempre fazíamos. Tínhamos 15 anos na época. Ela mora em uma pequena vila onde todo mundo se conhece. Não havia pessoas estranhas lá e era um lugar super seguro, todos eram gentis e amigáveis. Eram cerca de 10 da noite e estava realmente escuro lá fora. Estávamos com fome e queríamos fazer cookies, mas eles não tinham todos os ingredientes para fazê-los, então decidimos ir à loja de conveniência mais próxima. Era uma caminhada de cerca de 5 minutos no escuro, pois não havia iluminação pública. Começamos a caminhar em direção à loja, conversando e rindo sobre qualquer coisa. De um lado da estrada havia uma igreja enorme construída no final dos anos 1800. Estava abandonada, mas eles não podiam destruí-la porque era histórica. Há também um grande estacionamento bem em frente que tinha pequenas luzes laranjas. Do outro lado da estrada, a loja onde tínhamos que entrar. Quando passamos pela calçada em frente à igreja, ouvimos uma música clássica estranha tocando. Era como um sussurro. Viramos nossos olhos para o estacionamento e lá estava ele. Sinto arrepios só de pensar nisso. Não havia carros na estrada, ninguém estava do lado de fora, estava escuro e frio. Vimos um homem, muito alto e repugnante. Suas roupas estavam rasgadas e ele parecia que não tomava banho há meses. Ele estava dançando no estacionamento da igreja, fazendo figuras de balé ao som de uma música clássica às 10 da noite em uma noite aleatória de verão. Quando vimos, imediatamente mudamos de calçada para ficar longe dele. Nossos corações estavam acelerados quando entramos na loja. Pegamos nossas coisas e fomos ao caixa. Ela nos fez pagar e estávamos em pânico, então contamos a ela sobre o homem dançando no estacionamento. Ela ficou confusa e foi até a janela para olhar, mas não havia ninguém. Ficamos ainda mais assustadas quando saímos. Nenhuma de nós tinha celular, então não podíamos ligar para o pai dela para nos buscar. Respiramos fundo e decidimos passar pelo bairro que ficava atrás da loja de conveniência em vez da estrada principal na frente, para que nossas chances de ver o homem novamente fossem menores. Começamos a caminhar no escuro, pelas pequenas ruas com nossas sacolas. Estávamos sempre olhando ao nosso redor. Quando chegamos à rua principal, quase tivemos um ataque cardíaco. O homem estava lá, dançando na calçada bem em frente à casa dela. Entramos em pânico, comecei a chorar baixinho enquanto voltávamos para o bairro. Minha amiga me disse que sabia que algumas pessoas da nossa escola moravam por perto e que deveríamos ir até a casa deles. Então fomos. Ele não acreditou em nós a princípio e não queria nos acompanhar até a casa dela. Eram quase 11 horas e ele parecia cansado, mas acho que mudou de ideia porque nos viu chorando. Então ele calçou seus sapatos e começamos a voltar para a rua principal. Contamos a ele o que aconteceu quando chegamos à calçada e não havia ninguém. O homem havia desaparecido. Ele nos acompanhou até a porta da frente enquanto agradecíamos antes de entrar na casa e trancar a porta. Contamos tudo aos pais dela e eles apenas riram de nós, dizendo que estávamos sendo dramáticas demais, que era uma das vilas mais seguras e que provavelmente vimos algo errado. Ambas temos 19 anos agora e ainda não temos ideia do que aconteceu naquela noite. Mas paramos de sair quando está escuro. Falamos sobre isso às vezes e nenhuma de nós consegue explicar quem ele era e o que estava fazendo lá. Professor assustador. Isso vai ser longo. É sobre encontros estranhos que tive com um professor de música quando era criança. Eu, 20 mulher, tive aulas de orquestra quando estava no ensino médio. Agora, é importante mencionar que eu era uma criança incrivelmente quieta e tímida naquela época, e tinha problemas com confrontos. Quando eu estava na 6ª série, nossa professora de orquestra, Senhora K, deixou o cargo e eles recontrataram nosso novo professor. Nosso novo professor, vou chamá-lo de Senhor S, geralmente não era apreciado por todos. Ele tinha entre 50 e 60 anos e, para uma garota de 11 anos, era muito alto. Ele já era imponente por causa disso, mas o pior era como ele tratava suas alunas. Um dia, na aula, estávamos todos lutando para tocar uma música corretamente. O Sr. S ficou frustrado e achou que nenhum de nós entendia a batida da música. Ele olhou ao redor da classe, dizendo que precisava de um voluntário. Todos ficaram em silêncio, inclusive eu, mas tive a infelicidade de encará-lo. Ele então chamou meu nome e acenou para que eu fosse para a frente da sala. O que aconteceu a seguir não era algo que ninguém esperava.
Peguei meu instrumento, violoncelo, para levar comigo na frente, e ele disse: "Não, deixe seu instrumento. Só você." Fiquei muito confuso, mas fiz o que ele disse. Eu andei até o lado dele, e ele me instruiu a ficar na frente dele. Nesse ponto, a classe estava começando a rir e eu estava muito desconfortável. "Aproxime-se." Eu dei um pequeno passo em direção a ele, e neste ponto eu estava com muito medo de olhar para seu rosto. Tudo que eu podia ver era sua camisa abotoada na minha frente. Ele me fez andar mais perto até que eu estivesse a centímetros dele. Então, ele moveu meu braço para cima e colocou minha mão na dele. Ele começou a me fazer dançar lentamente com ele, pelo que pareceu uma eternidade, enquanto ele contava a batida. Eu soltei sua mão em um ponto e tentei voltar para o meu lugar, mas ele agarrou meu braço e me puxou para trás, dizendo ainda não. Depois que isso acabou, e eu fui para minhas outras aulas, fiquei sabendo que em cada período do dia, ele escolhia uma aluna para dançar com ele, mesmo que a turma estivesse com dificuldade para entender a batida. Infelizmente, este não foi o fim do que parecia ser uma tensão indesejada dele. Ele de alguma forma me encontrava nos corredores e tentava conversar comigo sobre qualquer coisa, mesmo que eu me mantivesse na maior parte do tempo e não causasse problemas na aula. Chegou a um ponto que meus amigos entenderam como eu me sentia e sabiam dizer algo para mim quando o viam. E todas as vezes, sem falta, ele sempre conseguia colocar as mãos nos meus ombros quando falava comigo, mesmo que eu já estivesse encostado na parede. Ele não me deixou sair, e eu estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Ele poderia me encontrar no meio da multidão facilmente. Que eu saiba, ele não fez nada que fosse passível de punição, mas, para mim, algo sempre parecia errado com ele. Então, para o meu professor de música assustador, não vamos nos encontrar novamente. Resumo: eu tive um professor de música assustador quando estava no ensino médio, que me fazia dançar lentamente com ele e encontrava maneiras de me tocar sem motivo. Guardinha noturno assustador tentou me sequestrar. Isso aconteceu cerca de 20 anos atrás. Eu tinha 9 anos na época, mas meus pais também me contaram o lado deles da história em várias ocasiões diferentes, então isso deve ajudar. Meus pais são ambos biólogos. Eles se conheceram no trabalho e a partir daí é história. O lugar onde trabalhavam na época era um prédio governamental dedicado à pesquisa biológica usada em projetos governamentais voltados para o público, ou seja, eles eram os responsáveis por estudar o meio ambiente e criar leis de proteção ambiental com base em seus estudos. Sendo um prédio governamental grande e antigo, sempre havia um segurança presente, dia e noite. Durante o dia, esses seguranças ficavam principalmente na recepção e cumprimentavam as pessoas, mas à noite eles faziam suas rondas para garantir que não houvesse intrusos, devido a todo o equipamento científico e computadores mantidos no prédio. Um desses guardas é o cara do "vamos não nos encontrar". Inicialmente, ele parecia a pessoa mais simpática. Ele era muito legal comigo, e, francamente, todas as lembranças que tenho dele antes disso eram muito boas. Ele me cumprimentava e conversava comigo de forma muito gentil toda vez que meus pais me levavam ao trabalho. Ele fazia aviões de papel para mim, nos quais era surpreendentemente bom, e os jogava comigo, e ficava comigo na recepção nos dias em que meus pais tinham que trabalhar até tarde da noite. Obviamente, para mim, isso ficava muito chato muito rapidamente, então ele me fazia companhia e me entretinha. Na maioria das vezes, conversávamos, brincávamos com os aviões de papel e assistíamos TV. Tudo parecia bom o suficiente. Bom o suficiente para que meus pais confiassem nele comigo, o que provavelmente foi o maior erro deles. Uma noite, meus pais tiveram que trabalhar ainda mais tarde do que o habitual. Acho que eram cerca de 22 horas e eles ainda estavam trabalhando, então esse cara, que estava no turno da noite, decidiu me levar pelo prédio com ele para fazer suas rondas. Começamos no último andar, verificando todos os quartos e a parte externa no telhado. Cada sala estava tão escura que eu sempre ficava um pouco atrás e esperava que ele acendesse as luzes. Depois descemos para o segundo andar, onde ficavam os escritórios e laboratórios dos meus pais. Verificamos o lado oposto do prédio, entrando em laboratórios com grandes extratores, microscópios e todo tipo de equipamento científico que você possa imaginar. Descemos as escadas para o primeiro andar, onde ficavam a maioria das salas administrativas. Ainda me lembro de ver alguns mapas nas paredes e peixes embalsamados por toda a parte servindo como decoração. O primeiro andar estava todo claro, então era hora de verificar os 2 níveis do subsolo.
Pensei que faria sentido verificar os laboratórios do lado direito primeiro, já que o lado esquerdo tinha uma escada no final que levava até onde meus pais estavam, mas por algum motivo ele decidiu que iríamos verificar aquele lado primeiro. Verificamos todos os laboratórios, mas notei que o ritmo dele estava acelerando e ele começava a parecer e soar mais feliz. Até mesmo animado. Mais uma vez, verificamos todos os laboratórios, todos os cantos de uma extremidade à outra, acendendo as luzes à nossa frente e apagando-as atrás de nós quando saíamos. Quando chegamos à última área, ele acendeu todas as luzes e entramos. Havia 3 escritórios separados de cada lado do laboratório, e no primeiro, ele correu em direção à impressora, abriu-a, tirou 2 folhas de papel e fez 2 aviões de papel rapidamente. Foi quando tudo mudou. Ele pegou um dos aviões, saiu do escritório e o jogou em direção ao final da sala. Depois me disse que o avião que ele acabará de jogar era meu e que poderíamos brincar com eles ali. Corri para o outro lado da sala para pegar meu avião, animada para brincar com ele, e de repente, as luzes se apagaram. Quando me virei para ver o que estava acontecendo, vi ele saindo do laboratório, apagando as luzes e trancando a porta. Corri até a porta, bati e chutei enquanto gritava para ele abrir, o pânico tomando conta de mim por causa do quanto eu tinha medo do escuro naquela época. Através do vidro da porta, pude vê-lo se afastando apressadamente pelos corredores, apagando as luzes conforme ia e desaparecendo após virar um canto. Tenho certeza de que tudo o que senti e todas as sombras e monstros assustadores que vi lá dentro enquanto esperava eram parte da minha imaginação por causa do quanto eu estava assustada. Encolhi-me em um canto e pude ver sombras se movendo ao meu redor no escuro. Só conseguia chorar, perdida, sem entender o que estava acontecendo e por que ele estava fazendo aquilo. Meus pais eventualmente terminaram o trabalho, e quando fizeram, arrumaram suas coisas e foram até o saguão para me buscar e ir para casa. Quando chegaram lá, o segurança estava na recepção, mas eu não estava em lugar nenhum. Eles entraram em pânico, claro, devem ter gritado uma centena de palavrões para o cara e não sei como meu pai não o matou ali mesmo, mas quando perguntaram pela primeira vez ao cara onde diabos eu estava e o que ele tinha feito comigo, ele simplesmente disse que tinha ido fazer as rondas comigo e que eu devo ter me perdido em algum lugar. Este é um prédio que levaria cerca de 1h30 para verificar de cima a baixo, mesmo se você estiver com pressa, então deve ter se perdido em algum lugar, não é exatamente útil. Eles procuraram por horas sem me encontrar. Foi só quando vi uma luz distante no final dos corredores que levavam ao laboratório em que eu estava, que tomei coragem para me levantar, correr em direção à porta e começar a bater nela com toda a força que pude. Eles finalmente me encontraram lá e fizeram o guarda destrancar a porta para me tirar. Não me lembro realmente de ter dormido naquela noite, e se o fiz, deve ter sido por exaustão, mas sei que fiz minha mãe ficar no quarto comigo a noite inteira. Claro que meus pais fizeram uma queixa contra o guarda, e quando fizeram e o cara começou a ser investigado, ele foi demitido e preso. Não por me trancar onde provavelmente esperava que ninguém me encontrasse, mas porque ele estava se associando a outros criminosos para roubar computadores e equipamentos do prédio para vender em algum mercado obscuro, junto com as informações nos discos rígidos e ganhar dinheiro com isso. Até então, ele havia roubado muitos computadores antigos sem que ninguém percebesse, e quem sabe quais eram seus planos para mim naquela noite. Não estou convencida de que trancar uma criança chorando no meio da escuridão, escondida em algum cômodo, seja exatamente o comportamento mais normal se você não está tentando escondê-la e ir buscá-la mais tarde, quando todos tiverem ido embora, e vendê-la como parte do seu produto. Felizmente, ele nunca teve a chance de fazer isso, e realmente espero que ele nunca tenha feito isso com nenhuma outra criança. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!